Opa pessoal, aqui é a Alexa que está falando e esse é o seu canal Vida que Segue Canadá. E hoje, finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanta espera, eu venho falar para vocês sobre como aconteceu o processo de locação do nosso primeiro imóvel aqui em Ottawa. Na verdade, perto do que a gente vê no Brasil, é um processo bastante simples, que inclusive foi feito a partir do Brasil, né? Não foi necessário a gente chegar aqui para dar início a ele, e que teve umas pegadinhas, né, no caminho que não são ilegais, e por isso é bom você saber o que pode te esperar, principalmente você sendo do newcomer. A questão é que aqui o histórico de crédito é visto de uma forma muito mais rígida e levado muito mais a sério do que no Brasil. Por você ser um newcomer, um imigrante que está para chegar, ou que acabou de chegar, você não tem histórico de crédito no Canadá. Então, isso pode acabar afastando, né, alguns proprietários, alguns corretores de você, exatamente pela dúvida que você naturalmente suscita por ser um recém-chegado. Acontece que quando você é um recém-chegado que tem todas as condições de pagar, né, de honrar o contrato de 1 ano de locação, você está perfeitamente apto a assinar o contrato, a fechar negócio, etc. Então, é possível, mesmo do Brasil, você já fechar um aluguel, até de um bom apartamento aqui no Canadá, aqui em Ottawa. Para isso você precisa ter sorte, né? E para isso você precisa estar bem armado com documentos, etc. Bom, durante 2 anos, eu e a Thaisa pesquisamos sem parar, né, os anúncios de imóveis. Nós aproveitamos as nossas viagens exploratórias aqui pelo Canadá para visitar imóveis, para ver, né, como são as características dos imóveis, para explorar as regiões, ver tudo que a gente queria, tudo que a gente precisava, ver o que era melhor para nós. E quando o nosso visto de imigrante saiu, nós já tínhamos uma ideia bem clara do que nós queríamos. Só que isso só se tornou possível, ou seja, só se tornou possível alugar o imóvel que a gente queria quando nós fechamos a locação do nosso apartamento no Rio, porque aí a gente poderia contar com essa renda, mesmo com a bendita conversão, para garantir, né, o pagamento do nosso aluguel daqui. Pesquisando pelos sites, né, a gente começou a mandar e-mails, né, a tentar fazer contato com corretores responsáveis por algumas listagens que nos interessaram. Aí de repente apareceu uma corretora que respondeu, né, às nossas mensagens. Eu acredito que foi um lance de sorte, porque eles geralmente não respondem quando você fala que ainda está fora do Canadá e está para chegar. Mas pode acontecer um lance de sorte, e com a gente aconteceu. Essa corretora começou a nos mandar listagens do catálogo da MLS, né, aqueles imóveis que estão no Realtor, ou seja, as locações administradas por corretores de imóveis credenciados em Ontário. E aí a gente começou a olhar e de repente apareceu um que nos interessou bastante. Esse imóvel está localizado num prédio que nós já conhecíamos, onde nós nos hospedamos temporariamente no ano passado, na nossa última viagem exploratória, usando o Airbnb, e nós começamos a trabalhar focados nesse imóvel. Esse imóvel, a questão era que, num primeiro momento, os corretores responsáveis pela locação estavam um pouco reticentes por nós sermos newcomers. Eles queriam ter a certeza de que nós poderíamos pagar. Nos últimos dias de Brasil, eu já disse, eu quero esse. E a corretora que estava cuidando de nós
falou que havia uma outra proposta pelo imóvel, que de repente ele já poderia estar quase alugado, mas ele não foi alugado. Então, o que aconteceu? Ela nos disse que a gente deveria preencher um formulário fazendo uma proposta formal de locação e enviar todos os documentos referentes à nossa situação financeira e bancária para que nós fôssemos aceitos pelo proprietário, pelo representante do proprietário, que no caso era o corretor, para alugar. Só que a nossa condição de newcomer e o nosso histórico inexistente de crédito no Canadá, no Brasil não adianta grandes coisas, continua pesando. Então, ela nos sugeriu que oferecêssemos 5 meses de depósito, de aluguel adiantado. Nós levamos um susto enorme, a Thaisa ficou indignada, porque em vários blogs disseram que isso era ilegal. Eu telefonei para eu telefonei para a corretora perguntando: isso não é ilegal? Ela falou: não é ilegal. Se você oferece, não é ilegal. Aí é que está a pegadinha. Existem decisões judiciais aqui de Ontário, e é bom você lembrar que em Ontário o sistema jurídico está mais baseado no costume, na jurisprudência, do que na lei. Isso é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, na prática, a jurisprudência chega a ser mais importante do que a lei. Mas existem leis. O brasileiro adora fazer lei, mesmo que seja só para gastar papel e tinta. Então, acontece o seguinte: aqui em Ontário, se você oferece o que for de adiantamento, pode ser até todo ano de aluguel, isso é legal. Então, a nossa vantagem ficou exatamente na questão da oferta de um depósito, de um adiantamento. Eu achei até bom ter feito isso, para ser sincero, porque eu tinha medo de que, com o passar do tempo, a cotação do dólar canadense subisse e, com isso, eu acabar tendo prejuízo, usando dinheiro para convertendo dinheiro, etc. E foi o que aconteceu. Eu paguei esses 5 meses por um preço X, enquanto hoje eu estaria pagando X mais 30%, por exemplo. Eu teria tido um prejuízo de 30%. Ainda no Brasil, né, eu fiz essa oferta de locação, eu preenchi um formulário oficial, que é da Associação de Corretores de Imóveis de Ontário, e a proposta foi aceita. Eu paguei uma parte do depósito do Brasil e me comprometi a, assim que eu chegasse ao Canadá, pagar o restante desse depósito, logo nos primeiros dias. E assim foi feito. Cheguei e me encontrei com os corretores responsáveis pela listagem, ou seja, representantes do proprietário do imóvel, paguei o restante do depósito e aí formalizei, concretizei a assinatura do contrato. Foi simples, foi uma coisa de poucos dias, enquanto no Brasil é uma vistoria, assinatura de testemunhas e fiador, etc. E finalmente o que aconteceu foi o seguinte: a gente pretendia alugar o apartamento sem mobília, porque, claro, a gente queria montar as nossas coisas. De repente tinha visto fotos do apartamento, ele estava mobiliado, e a gente não tinha gostado no primeiro momento da mobília.
E os corretores queriam que a gente alugasse o apartamento mobiliado. Na verdade, o apartamento é de um cidadão saudita, né? Ele é o proprietário, ele não está no Canadá e tem um corretor de origem árabe também, cuidando dos interesses dele com relação a esse imóvel. Quando nós viemos para cá, ver o imóvel pela primeira vez, acabou que nós gostamos da mobília. A impressão que a gente teve pelas fotos não se confirmou. Com isso, os corretores fizeram uma proposta. A gente poderia alugar o apartamento mobiliado, com tudo que estava ali, pelo preço de apartamento não mobiliado. E como o mercado de aluguel, ao contrário do que a imprensa fala, né? A imprensa fala que em Ottawa a quantidade de imóveis vagos à espera de inquilino é pequena, mas não está bem assim não, está complicado, está um pouco complicado alugar um apartamento aqui, talvez por causa dos preços, da capacidade dos inquilinos pagarem. Bom, de qualquer forma eles nos fizeram essa proposta e nós aceitamos, ou seja, eles foram muito bonzinhos com a gente. E por um preço de apartamento não mobiliado, nós ficamos com o apartamento todo mobiliado, que foi um ótimo negócio para nós. Então, basicamente é assim, foi assim que nós alugamos o nosso primeiro imóvel, um bom imóvel, muito bem localizado, com conveniências muito próximas. Foi assim, basicamente, a gente economizando uma boa grana, com um apartamento bom, bem localizado e mobiliado. E no final a gente está feliz aqui, tá ótimo. Então é isso. Eu vou passar todas as informações para você, os links todos que você precisa ver estão na descrição, né? A gente vai editar agora esse vídeo e colocar as imagens que você precisa, formulários, etc. Mas com isso está concluída, vamos dizer assim, a nossa série sobre locação de imóveis e nós podemos dar sequência a nossa odisseia Vida que Segue. Muito obrigado, né, pela sua companhia, pela sua audiência, um abraço para você. Se gostou, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve no canal. Esse é o Vida que Segue e você segue com a gente. Até a próxima.